Escola do Jujutsu, capítulo 178, eu sou o LP e você está no canal do Geek Brasil. E hoje nós vamos explicar como a técnica inata do Yuta Okkotsu funciona em Jujutsu Kaisen, né? Se vocês estavam querendo coisas pra gente conversar sobre Jujutsu, fazia bastante tempo que o GG tava segurando algumas informações, né? Principalmente sobre o Yuta e também sobre personagens importantes na trama. Eu acho que a gente não tinha uma coisa pra questionar ou conversar desde a batalha da Maki contra o clã Zenin, né? Sobre explicações, conceitos ou coisas do tipo, na qual ela deu uma de Uchiha Itachi matou todo o seu clã. Só que aí a gente tem duas explicações muito importantes, né? No próximo a gente vai ter outra explicação aqui sobre o Jujutsu Kaisen, na forma como nós entendemos como a Rika retornou para o mundo dos mortos e como ela deixou de ser uma maldição. A gente sabe ali que o Yuta em Jujutsu Kaisen Zero meio que conseguiu expurgar, né, a Rika, deixando ela comprar uma situação livre. E aí no Jujutsu Kaisen principal ela retornou. E a gente ficou se questionando, caraca, como assim ela retornou, né? Como assim ela realmente acabou voltando, sendo que o Yuta conseguiu se despedir dela? E aí nós temos a explicação finalmente da técnica inata do personagem, que é meio que conseguir emular ali alguns aspectos, né? Pelo que dá a entender no capítulo, o Yuta consegue emular a Rika, né? Na forma como ela conseguiu aplicar grandes questões para o personagem, né? Ele meio que consegue fazer com que ela seja replicada, mas sem aquele grande poder amaldiçoado que ela tinha lá atrás, né? Então o Yuta consegue fazer algumas questões importantes, como usar a energia amaldiçoada dessa Rika replicada. Ele também consegue ali usar ou armazenar armas amaldiçoadas para poder lutar em seus combates, para conseguir confrontar os seus oponentes, e também consegue utilizar a energia amaldiçoada vindo ali da Rika, né? Ele consegue meio que manifestar essas situações para poder ter um aspecto mais importante. E uma outra coisa um pouquinho de uma forma bem interessante é que o Yuta consegue até mesmo utilizar uma modificação em seu braço, coisa que ficou muito difícil para eu entender na análise do capítulo, porque os traços do GG, digamos, é bem peculiar, né? Então quando ele mudou essa estrutura, eu achei que na verdade o Yuta estava usando como se fosse uma luva ou coisa do tipo, mas na verdade ele pega o seu braço direito e meio que mescla com a Rika, ou mescla com aquilo que ele acabou manifestando sobre a Rika, para poder utilizar a sua técnica inata em todo o seu potencial com apenas 5 minutos. Então nós temos a explicação ali da Uro de que o Yuta consegue emular as suas técnicas com algo chamado de mimetismo, né? Então eu aconselho vocês, olha só como eu sou bonzinho, eu aconselho vocês a verem e assistirem. Depois o Tassano vai ficar falando que eu não faço jabá do canal dele, mas eu recomendo vocês assistirem a análise do capítulo 178 lá no Zona Op também, porque o Tassano ele é formado em biologia e ele sabe muito mais do que eu nessa área, né? Então ele vai conseguir explicar com mais detalhes o que é o mimetismo e provavelmente ele deve estar saltando da cadeira com toda essa explicação colocada sobre da forma como os animais conseguem realmente sobreviver na natureza, desde predadores até mesmo para ser ali a caças e caçadores de uma forma bem interessante. Mas o que é explicado aqui é que o Yuta consegue emular as técnicas dos seus oponentes, assim ele consegue criar uma margem de poder inacreditável. Bom, assim como uma borboleta, ela consegue ficar ali, por exemplo, em uma árvore ou numa casca de uma árvore e consegue replicar ali quase a mesma imagem daquela árvore para poder se proteger de predadores, o Yuta consegue fazer a mesma coisa. Ele consegue emular ali esses poderes para poder aplicar contra os seus adversários. Em 5 minutos, ele consegue usar qualquer técnica que ele quiser, seja herdada ou inata, através ali da sua mão amaldiçoada, né? Então, quando ele dá a sua mão para a Rika consegue manifestar essa mão amaldiçoada ou coisa do tipo, na qual a gente não teve explicação do que se trata e provavelmente vai ser explicado nos capítulos ou talvez ali nos volumes de Jujutsu. Mas o que é dito é que ele consegue manifestar todas as técnicas inatas ou herdadas que ele já presenciou.
como ele consegue ali colocar a fala amaldiçoada do Inumaki na sua boca, né? Antes ele cria um megafone junto com a Rika e acaba usando, agora ele coloca na sua boca a fala amaldiçoada. Depois ele usa ali os morcegos, meio que os Shikigamis do Druv, né? Na batalha contra a Uro. Então ele vai usando e vai manifestando ali essas técnicas durante a sua batalha, o que replica de que ele está emulando toda essa situação. E a gente tem que reparar com certeza na mão que ele acaba colocando ali na Rika e volta sendo modificada no capítulo, né? Como eu falei, os traços do Gege, ele não acha um traço feio, né? Não acha um traço ali na qual é meio complicado ou coisa do tipo, mas às vezes é muito difícil de entender o que ele quer passar ali em uma circunstância. Além de você ter que entender sobre a forma ou até mesmo dos poderes, que não são nada simples de Jujutsu Kaisen, às vezes você tem que ler 3, 4, 5 vezes o mesmo capítulo para você tentar enxergar o que foi utilizado, o que foi realmente colocado na obra. Então, depois que eu entendi que a mão direita do Yuta foi modificada, ela foi mudada para ele conseguir manifestar qualquer técnica ou conseguir emular qualquer técnica inata ou herdada que ele já tenha visto, as coisas começaram a mudar na minha percepção. Bom, isso já era algo discutido sobre o Yuta ter a capacidade de copiar as técnicas, né? Mas como estamos falando de Gege Akutami, nunca é algo tão simples, né? Eu acho que assim que o Yuta, ele chega, se eu não me engano é no capítulo 138, 139, o capítulo que ele mata ali o Itadori e a Rika aparece, eu trouxe aqui um relatório ou algo falando sobre a capacidade dele copiar ali a Rika, né? Dele ter conseguido copiar ali a forma como ela conseguia se manifestar. E é mais ou menos isso que o Yuta faz, né? Ele meio que emula isso, né? Depois eu vou até conversar com o Tassiano para ter mais detalhes sobre o que é o mimetismo e como que funciona isso na natureza, no contexto biológico. Mas o que o Yuta faz é não copiar as técnicas, mas sim emular elas, na forma como é algo diferente na teoria, mas na minha concepção como leigo, né, na qual eu não sou formado em biologia, entendo que na prática é quase a mesma coisa, né, já que ele está aplicando o seu poder de uma forma de como se estivesse utilizando o Sharingan do Kakashi, copiando as técnicas na qual ele consegue vislumbrar no campo de batalha. Então temos essas diferenças ali entre os personagens e na forma como ele consegue aplicar isso tudo. Agora realmente estou ansioso para ver no que ele será capaz de fazer. Iremos acompanhar também a sua jornada para manifestar a sua expansão de domínio. Como será essa expansão de domínio? Talvez essa semana a gente converse e teorize um pouco sobre quais são os conceitos que podem ser elaborados sobre essa grande técnica apelona de Jujutsu Kaisen.